Vamos começar, então. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Estejam vocês no Brasil, em Portugal, Moçambique, em qualquer outro lugar do planeta. Muito obrigado por disponibilizarem seu precioso tempo para ficar conosco agora. Sejam bem-vindos a este webinar. O tema hoje é o que é de novo na versão 28.1 do Medra e também quais são as outras novidades em MS Soul nesse período. Eu sou o Fernando Pereira, representante do Medra para o Brasil e Backup para a América Latina. Eu sou brasileiro, com experiência de ter trabalhado com farmacovigilância em muitas indústrias farmacêuticas por muitos anos. Moro aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. Estou trabalhando para a Medra MS Soul há exatos 2 anos. E eu sou o instrutor dos treinamentos presenciais sobre Medra em português, os nossos face-to-face trainings, e também venho conduzindo em português alguns webinars, como esse de hoje. A minha principal missão, como falante nativo do português, mais especificamente o português do Brasil, é dar os treinamentos, sejam online ou presencial, em português para o público que fala português. Seja esse público brasileiro ou de Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde e outros países que têm no português o seu idioma. Hoje, esse nosso treinamento online, ele não é um treinamento de como usar o Medra. Com esse objetivo, nós temos outros webinars. Temos também os treinamentos face-to-face, que, aliás, eu sou instrutor desses treinamentos em português. Desde a minha chegada, estamos tendo turmas desses treinamentos presenciais de 2 dias, praticamente a cada 2, 3 meses. Nesses face-to-face trainings, aí sim, fazemos uma imersão completa e profunda nos princípios gerais de como codificar com Medra. Pode ser até que alguns de vocês que estão conosco aqui hoje, já tenham tido a oportunidade de participar dos face-to-face trainings já dados. Quem ainda não fez e puder fazer, no caso do face-to-face training, tem que estar pessoalmente presente no local. Nós vamos ter uma próxima turma em 29 e 30 de outubro, e depois, em dezembro, teremos uma outra turma. Mas especificamente hoje, nesse webinar de hoje, a ideia é falar para vocês sobre quais são as novidades trazidas pela nova versão do Medra, a versão 28.1. A terminologia Medra era uma lista de termos viva e dinâmica, em constante evolução. E a necessidade de novos termos ou reclassificação de termos é avaliada o tempo todo. E vocês, usuários, são os principais atores nesse processo, já que as contribuições permitem a inclusão de novos termos ou reclassificar algum termo já existente. E assim é que a gente faz as atualizações. O Medra passa por 2 atualizações por ano. 1º de março de cada ano, nós temos a atualização mais complexa, que a gente chama de Complex Release. E em 1º de setembro, nós temos uma versão de atualização mais simples, que a gente chama de Simple Release. Então, em setembro deste ano, nós tivemos a entrada em vigor da versão 28.1, que é o que iremos ver hoje aqui. É um resumo das mudanças que ocorreram nessa nova versão. Não só nos termos, como também nas SMQs. E também vamos dar uma olhada no que está acontecendo recentemente em MS Soul. Quais são as atividades do momento. Teremos também umas informações sobre as ferramentas tecnológicas, quais são os próximos eventos. Esse é o tema do nosso encontro de hoje. Quais são as novidades, tanto na terminologia, como em MS Soul em geral. O meu planejamento é conduzir este webinar por 45 a 50 minutos. E no final dar um tempo para responder as perguntas, tirar dúvidas sobre algum ponto que não ficou claro. E ler os comentários que vocês deixaram. Conforme eu for falando, vocês podem ir usando no nosso painel aí do chat, aí, o painel de perguntas, tem um ícone aí com um ponto de interrogação, e vocês podem ir escrevendo suas perguntas lá. Comigo aqui eu tenho a Valerie Garcia, que organizou tudo para esse webinar e estará nos assistindo aí em qualquer coisa que precisarmos. Valerie também me ajudará a visualizar as perguntas feitas. Muitas graças, Valerie. Muito bem. A gente sempre começa, antes de entrar no assunto do webinar, importante mostrar esse slide. E lembrar-os que Medra ele é um produto. É um produto desenvolvido por ICH, e ICH, como todos nós sabemos, é um organismo internacional de harmonização regulatória.
o ICH ele busca a harmonização mundial dos requisitos técnicos. Então, cria-se regras comuns, né, para que os medicamentos sejam desenvolvidos e registrados de forma segura, de forma eficaz, e principalmente na nossa questão aqui com processos consistentes. Então, a ideia da harmonização regulatória de ICH é trazer guias que possam ajudar em processos consistentes, evitando duplicação de esforços entre os países. ICH elabora guias técnicos, os guidelines, por meio de consenso científico. E, por exemplo, o ICH E2B, os guias do MEDRA são guias de ICH, os chamados PTCs. O MEDRA é uma terminologia que pertence a ICH, foi desenvolvido por ICH. Então, é importante lembrar que ele não é estático, o MEDRA é uma terminologia viva, ele precisa estar em constante evolução. E, para garantir essa manutenção contínua, a ICH conta com uma organização específica que é a MSSOL. Então, a MSSOL é que faz a manutenção do MEDRA. Então, a MSSOL mantém o MEDRA atualizado, inclui novos termos quando necessário, ajusta a hierarquia para que ela continue funcionando de uma forma lógica. A MSSOL faz todo esse trabalho de manutenção. Todas as atividades de MSSOL são supervisionadas por um comitê gestor do ICH. Esse comitê, agora ele é chamado de ICH MEDRA Steering Committee. Esse comitê garante que o trabalho de MSSOL seja alinhado aos princípios de ICH. Então, é Steering Committee. Steer, né, significa guiar, conduzir, direcionar. O Steering Committee, então, é um comitê diretivo. Ele é responsável por definir a direção, orientar as decisões estratégicas e supervisionar o andamento do MEDRA por parte de MSSOL. Então, o fluxo é claro, ó, ICH criou o MEDRA, MSSOL faz a manutenção, e esse MEDRA Steering Committee de ICH, ele supervisiona e controla todo esse processo. O ICH MEDRA Steering Committee tem membros da Comissão Europeia, né, que é um órgão executivo da União Europeia, do FPIA, que é a Federação Europeia de Indústria Farmacêutica, do FDA, do Health Canada, da Associação de Indústria Farmacêutica do Japão, do Ministério da Saúde do Japão, também de PMDA, que é Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, é uma agência regulatória propriamente dita do Japão, MHRA, que é a agência do Reino Unido, Associação de Indústria Farmacêutica dos Estados Unidos, e a Organização Mundial de Saúde como observadora. Agora, em 2025, entraram novos membros, o NMPA da China, SFDA da Arábia Saudita e a IFPMA, que é a Federação Internacional das Indústrias Farmacêuticas, como observadora. Então, essa é a composição do MEDRA Steering Committee. Um outro slide também que sempre iniciamos é sobre responsabilidade e direitos autorais. É um slide importante porque ele traz um aviso legal sobre o uso do material da apresentação. O ICH é dono dessa apresentação e do conteúdo que é aqui mostrado, então os direitos autorais estão protegidos. Você pode usar esse material, pode até adaptá-lo ou traduzi-lo, mas tem que dar crédito a ICH, deixando claro que ICH é o autor do conteúdo original. E se você fizer alguma alteração, precisa deixar visível que foi você quem alterou, não o ICH. Não pode dar a entender que ICH aprova ou endossa a sua modificação. A sua modificação é de sua autoria. E também, o segundo ponto do slide aqui é um aviso padrão, né? A apresentação é fornecida como está, sem garantias. ICH não se responsabiliza pelo uso do material. O terceiro slide, o terceiro bullet, fala sobre o uso por terceiros, né? O material de terceiros, melhor dizendo. No webinar de hoje, nós não vamos ter conteúdo de terceiros, mas caso um dia apareça um slide, um documento feito por uma outra pessoa ou outra organização, será necessário pedir permissão a esse autor para utilizar aqui. Muito bem, então vamos começar. Primeiro falando quais são os tópicos que nós iremos abordar no webinar de hoje. Primeiro, nós vamos ver o que há de novo na versão 28.1 do MEDRA. Então, trazendo um resumo das mudanças, né? Inclusive, se houve alterações em SMQs, né? As consultas padronizadas ao MEDRA. Vamos destacar algumas adições importantes dessa versão.
Então, houve a adição de novos conceitos, novos avanços da medicina foram incorporados na terminologia. Vamos destacar alguns deles. Em seguida, falaremos sobre o conceito de manutenção proativa do Medra e também sobre o status das traduções da terminologia. Outro ponto importante será a atualização dos documentos Points to Consider, que são aqueles guias de CH, né? Guia mestre para codificação com o Medra. Também vamos trazer novidades sobre iniciativas de mapeamento do Medra, comentar sobre alguns novos recursos de tecnologia e compartilhar informações sobre eventos futuros relacionados a Medra e MSSO. No final, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Então, vamos então ao que interessa, o que é de novo na versão 28.1. Como vocês já sabem, o Medra ele tem 2 atualizações por ano, conforme eu já tinha falado, em 1º de março e em 1º de setembro. Essa de setembro, que gerou a versão 28.1, ela é chamada de Simple Release. O que significa Simple Release? Significa que as mudanças acontecem apenas nos níveis de PTs ou de LLTs. Nessa atualização de setembro, na Simple Release, não há alterações nos níveis mais altos da hierarquia, em SOC, HLGT e HLTs. Essas alterações mais complexas fica reservado para a Complex Release, que ocorre em março de todo ano. Na versão 28.1, lançada em 1º de setembro, MSSO considerou 1.412 solicitações de mudança, incluindo change requests relacionados a SMQs. Do total, 1.032 pedidos foram aprovados. 367 não foram aprovados. Nesse caso, quem fez o pedido recebeu uma explicação do porquê, né? 13 pedidos ficaram suspensos, ou porque precisávamos de mais informações do solicitante, ou então precisava de mais tempo para avaliar melhor. Portanto, quando falamos de diferenças entre a versão 28 e 28.1, estamos falando especificamente dessas mudanças em PTs e LLTs, e dos resultados desse processo de avaliação das change requests. Então, ó, nessa tabela aí, dá para a gente ver em um gráfico horizontal onde ocorreram as alterações por SOC. Então, assim, adicionamos centenas de novos termos ao Medra na 28.1. Por exemplo, dessa vez passou de 1.000, né, conforme a gente viu. Então, isso faz com que a terminologia esteja sempre crescendo e se expandindo. Uma das análises importantes que fazemos é comparar a versão anterior com a nova, para ver quais SOCs houve maior movimento, assim, houve maior número de alterações. E sempre acontece esse panorama aí, ó. Na comparação de 28 para 28.1, todos os 27 SOCs receberam alterações. Ó. Deem uma olhada aí, se vocês verem, todos os SOCs receberam as alterações. Alguns com poucas alterações, outros com mais. O SOC Investigations foi o que concentrou mais mudanças. Tem 203 termos. Em segundo lugar, o SOC Procedimentos Cirúrgicos e Médicos, aí, com 164. Por que isso acontece? Normalmente vem sendo assim, tá? Tanto a medicina laboratorial como a tecnologia médica estão em constante evolução. Novos exames, novas análises, novas técnicas e procedimentos surgem o tempo todo. E o Medra precisa acompanhar essa evolução para refletir a prática clínica e regulatória. É por isso que, de forma recorrente, esses 2 SOCs sempre aparecem entre os mais movimentados a cada versão. Vamos falar um pouco, então, sobre as SMQs, as consultas padronizadas ao Medra. Esse slide ele traz um resumo das alterações da versão 28.1. Bom, primeiro ponto importante, nenhuma nova SMQ foi adicionada na versão 28.1. Continuamos com os 110 tópicos de SMQs. Lógico que das 110 SMQs primárias, algumas são hierárquicas, né? E elas possuem SMQs subordinadas. Então, o número total sobe para 230. É sempre bom lembrar que o Medra, mantido por MSSO, e as SMQs, por fazerem parte do Medra, também são constantemente atualizadas.
Nessa versão, houve algumas atualizações dessas SMQs. Por exemplo, tivemos 225 alterações de PTs dentro das SMQs. Um ponto muito interessante, na prática de vocês, se vocês perceberem que há necessidade de criar uma SMQ, vocês podem submeter um request. Pode até usar o WebCR, que é a nossa ferramenta para change request. O pedido é avaliado pela equipe e pode resultar no desenvolvimento de uma nova SMQ. Seria fantástico receber um request vindo do público que fala português para criar uma nova SMQ. E, claro, também existe o guia introdutório de SMQs. Vocês podem ver no site do Medra, até fazer o download. O guia introdutório, ele traz orientações gerais sobre todas as SMQs. Recomendo fortemente que consultem esse guia. Muito bem, desculpa. Vamos falar um pouco dos destaques das novas adições, o que foram adicionados. Então, assim, nas mais de 1000 adições de termos ocorridas na versão 28.1, não dá para falar de todas, né? Mas nós fizemos um recorte para destacar algumas. Vamos então falar de algumas adições bem interessantes. Esse slide ele é bacana sobre as novas adições de termos, que ele mostra claramente esse árduo trabalho de MS Soul para manter a lista de termos Medra sempre atualizada. MS Soul tem os Medical Officers, que é o grupo dos meus colegas médicos que se reúnem várias vezes por semana para considerar novos pedidos de alteração, bem como fazer mudanças na terminologia. É um trabalho de muito estudo, muita ciência, e essa parte dos destaques das adições é porque nós pedimos aos nossos medical officers que a cada nova versão destaquem uma ou duas adições que eles considerem particularmente importantes para que os nossos usuários saibam. Então, foi isso que foi feito. Então, quais são os destaques aqui? Quais são as adições que os nossos medical officers destacaram na versão 28.1? O Medra evolui a cada versão, né? Ele acompanha os avanços da medicina. Isso é fundamental em áreas que mudam rapidamente, como oncologia e hematologia. Então, o primeiro destaque foi a inclusão de novos termos de investigação, estão no SOC Investigações, relacionados à terapia celular CAR-T. O que são essas terapias? Assim, de forma bem simples, né? Não sou especialista em oncologia, mas as CAR-T cells, ou as células T dos linfócitos, o CAR-T significa células T com receptores de antígeno quiméricos. É um tratamento inovador contra o câncer. Então, é como se o corpo assim fosse uma cidade e essas células T são os policiais assim que defendem a cidade contra os invasores, né, vírus ou bactérias. O problema é que o câncer consegue se disfarçar e ele engana essas células. O tratamento com células CAR-T funciona como se dessemos a essas células um óculos especial, permitindo que reconheçam esses criminosos disfarçados, as células cancerígenas. Então, o processo é fascinante. Coleta-se as células T do paciente, elas são modificadas em laboratório para ganhar esse equipamento especial, depois multiplicadas em grande quantidade e reintroduzidas no corpo. E aí elas passam a reconhecer e atacar diretamente as células cancerígenas. É uma tecnologia de ponta, que já mostra resultados impressionantes aí, linfomas, leucemias, mieloma múltiplo. Inclusive, já existem medicamentos CAR-T-cell aprovados no Brasil, disponíveis em centros especializados. E o que o Medra fez na versão 28.1? Foram adicionados novos termos no SOC Investigações, termos criados especificamente para descrever exames utilizados no monitoramento e na pesquisa com células CAR-T. Então, esses exames, por exemplo, ajudam a verificar se as células CAR-T estão se expandindo como esperado, medir o número e a localização dessas células modificadas, garantir que a modificação genética seja segura e até detectar riscos, assim, como a proliferação celular descontrolada. Então, agora,
No Medra, nós temos a terminologia necessária para registrar e codificar esses exames, refletindo a prática que está acontecendo hoje, na fronteira da ciência. Então, ó, isso mostra o compromisso do Medra estar sempre atualizado. Esse slide aí, ó, ele tem um objetivo simples, mostrar para vocês alguns exemplos de termos que foram incorporados ao SOC Investigações na versão 28.1, ligados às terapias de células CAR-T. Então, ó, LLT, expansão clonal de células TCAR presente no sangue periférico. Até para esse primeiro aí, eu coloquei aqui embaixo, ó, a hierarquia, né? Então, vejam que na hierarquia do Medra, esse LLT, ele vai subir aqui para o SOC Investigações. Tem também esse LLT, nível do transgene CAR por hibridização in situ, esse outro nível do transgene CAR por PCR quantitativo, análise do sítio de inserção, teste de repetição curta em tandem para quimerismo. Então, assim, são novos termos do Medra que traduzem esses novos exames. O que eu quero que vocês levem daqui é a mensagem de que o Medra está acompanhando os avanços mais modernos da medicina. Então, nós, em MSSou, trabalhamos continuamente para garantir que a terminologia inclua esses conceitos de investigação de última geração. Então, vocês, que são os profissionais que usam o Medra, vão ter as ferramentas certas para registrar isto, se isso aparecer em algum documento-fonte. Vocês verão que o Medra estará alinhado com a realidade científica atual. E aí vocês vão conseguir codificar e analisar os dados, mesmo em áreas tão novas e transformadoras como as terapias de célula CAR-T. A outra adição que nós destacamos são os termos oftalmológicos. Mais de 5% dos novos termos adicionados estão relacionados à oftalmologia. Isso mostra como o Medra acompanha de perto as necessidades clínicas e regulatórias em diversas áreas da medicina. Nesse caso específico, amplia de forma significativa a cobertura de termos ligados à saúde ocular. Esses novos termos abrangem uma ampla gama de situações, desde condições clínicas, né, eventos adversos, passando até por técnicas diagnósticas, aí, até procedimentos cirúrgicos. Então, aí alguns exemplos concretos aí, ó. Tipo, epiteliopatia da córnea. Então, se você receber um caso descrevendo essa alteração que afeta o epitélio da córnea, você tem agora esse LLT à sua disposição para refletir isso. No caso aqui, um PT, mas vai ter o LLT também. Tem também aí, ó, condições da parte posterior do globo ocular, ó, LLT, partículas de silicone no humor vítreo, o LLT, neuropatia óptica isquêmica posterior. Muito bem. Então, vimos apenas 2 SOCs que tiveram adições de termos. Vocês viram lá no começo que foram mais de 1.000 novos termos, né? Mas nós destacamos esses 2 em particular para demonstrar como que o Medra realmente fica atualizado de acordo com os avanços da medicina. Esses novos termos oftalmológicos aí reforçam o compromisso do Medra em estar sempre atualizado. Agora vamos falar um pouco da manutenção proativa. Deixa eu voltar aqui. Lembrar o que é essa manutenção proativa, né? Antes, vale a pena reforçar de novo uma coisa muito importante. O Medra ele só vai continuar sendo uma ferramenta viva, atualizada e útil para todos nós se os usuários enviarem as suas recomendações. Quem mais conhece as necessidades do dia a dia é justamente quem usa o Medra diariamente. Por isso, os change requests são fundamentais. Em um change request, você pode propor novas inclusões de termos, mudanças na localização de termos já existentes, alterações em SMQs, ou até ajustes em traduções. Ou seja, se você vê algo que pode ser melhorado, você pode e deve propor.
Existe até a ferramenta WebCR, que centraliza esse processo de submissão. Então, existe o Change Request. E também existe a manutenção proativa. A manutenção proativa também é uma maneira de atualizar a lista de termos do Medra, mas é um processo um pouquinho diferente. Nós mesmos aqui em MSSO, principalmente os Medical Officers, nós fazemos revisões gerais no Medra. Isso pode ser provocado por um pedido de algum usuário ou proativamente, sem necessariamente ter recebido um pedido específico de um usuário. É como se fosse uma manutenção preventiva, onde inconsistências maiores ou áreas de pouca clareza são revisadas e ajustadas. Um caso clássico, por exemplo, de proatividade, que deu resultado, foi a proposta de adicionar LLTs com o termo sangramento nos PTs de hemorragia. Só um exemplo. Antes, no Medra, em versões mais antigas, nem todos os PTs de hemorragia tinham a forma com sangramento disponível no nível de LLT. E, às vezes, vinha um verbete, né, um documento fonte com sangramento. Então, isso atrapalhava um pouco a codificação prática. A proposta foi feita e hoje temos, por exemplo, o LLT sangramento muscular, que é ligado ao PT hemorragia muscular. Esse ajuste simples facilitou muito a vida de quem codifica. Hemorragia é o termo guarda-chuva. Então, assim, qualquer extravasamento de sangue para fora dos vasos sanguíneos. Sangramento é um termo mais coloquial. Alguma pessoa pode falar sangramento. E é usado para descrever hemorragias, mas normalmente está associado a episódios pequenos ou visíveis, né, como sangramento nasal, sangramento gengival, sangramento de ferida. Em muitas ocasiões, o documento fonte chega com o verbatim sangramento. Então, agora, depois da manutenção proativa, nós temos esses termos de sangramento também no Medra. Então, com a manutenção proativa, nós ajudamos a corrigir e aprimorar o Medra. Além do sangramento que eu falei, exemplos anteriores, revisado o posicionamento dos termos de abrasão, revisada a colocação, né, a localização no melhor HLT ou HLGT dos termos de restauração dentária. Foi adicionado também em termos de grau de queimadura química, por exemplo, primeiro grau, segundo grau, ao Medra. Então, esse trabalho de manutenção proativa ele é muito importante. Na versão 28.1, não houve nenhuma nova proposta de proatividade implementada. Mas isso não significa que vocês não devam participar. Pelo contrário, se tiverem uma sugestão de melhoria mais ampla, que ajude a corrigir inconsistências ou trazer mais clareza ao Medra, enviem aí para o nosso e-mail, mssohelp@medra.org. Quanto mais detalhada e bem justificada for a proposta, maiores são as chances de implementação, né? A mensagem, então, aqui é, se vocês enxergarem algo que pode melhorar o Medra, participem desse processo. O Medra é construído com a experiência de quem usa. A manutenção proativa ela existe justamente para que a lista de termos do Medra sempre contenha a variedade de termos necessária para estar sempre alinhada com a realidade do trabalho em farmacovigilância e pesquisa clínica. E as traduções do Medra? A intenção é, a cada dia que passa, mais e mais idiomas têm um Medra traduzido. Vocês sabem, né? Originalmente, um termo Medra ele é criado na língua inglesa e depois os termos são traduzidos para vários idiomas. Nos últimos anos, o Medra ele vem passando por uma grande expansão em termos de idiomas disponíveis. Hoje, o Medra está traduzido para 27 línguas diferentes, 27 idiomas diferentes, o que mostra o compromisso, né, de torná-lo cada vez mais acessível para usuários no mundo inteiro. Olhem aí na tabela. Por exemplo, uma peculiaridade, vocês devem saber que temos Brazilian português, que é o português falado no Brasil, e português. Para a tradução de termos Medra, então é como se fossem dois idiomas distintos. Alguns anos atrás, esse H decidiu assim porque as pessoas comentavam que, embora seja a mesma coisa o idioma, a maneira de expressar alguns termos é diferente. Então, decidiu-se ter como se fossem dois idiomas no Medra. Então, tem o Brazilian Português e tem o português. O português do Brasil e o português de Portugal e dos outros países. Então, se vocês entrarem no Medra Browser, vocês vão ver lá que você pode
ter o termo em português do Brasil e ter o termo em português. Uma outra coisa, há 3 idiomas, norueguês, eslovaco e esloveno, que eles foram incorporados aí na tradução. Então, eles ficaram concluídos e disponíveis a partir agora de 15 de setembro de 2025. Então, eles já estão fazendo parte do grupo dos 27 idiomas. E existe um conjunto de outros 6 idiomas que ainda estão em desenvolvimento. Esses que estão aí abaixo. Aí. Aqui vale a pena mencionar uma novidade. Recentemente, o Uzbek foi incluído como mais um idioma em que o Medra será traduzido. Qual que é a mensagem central aqui, gente? O Medra está em constante crescimento, buscando ampliar a sua cobertura linguística. A cada nova língua incorporada, mais profissionais no mundo todo podem usar a terminologia em seu idioma nativo. Isso vai facilitar a codificação, a análise e, claro, reduz as barreiras de comunicação na farmacovigilância. Então, essa é a intenção do Medra quando traz esse monte de idiomas traduzidos. Um outro ponto, quando há uma proposta para que o Medra seja traduzido para um novo idioma, essa solicitação passa por uma avaliação para ver se é viável. Então, existe um processo cuidadoso, mas sempre com a intenção de ampliar o alcance da ferramenta. O que nós podemos concluir é que o Medra não é estático, né? Ele evolui não apenas nos termos, assim, acompanhando o conteúdo clínico atual, mas também evolui na capacidade de ser global e inclusivo, com muitos idiomas traduzidos. Cada novo idioma significa mais usuários integrados e mais segurança para os pacientes no mundo inteiro. Apenas uma informação bem específica, uma atualização da tradução para o francês. A MSSO identificou como referência terminologia anatômica, TA, que é oficialmente reconhecida como base para o dicionário médico francês. Essa escolha foi validada em consulta com a autoridade regulatória francesa, que concordou ser a referência apropriada. Então, com base nessa referência, a tradução francesa foi atualizada com base na referência, nessa referência TA. E, por exemplo, resultou na nomeação de cerca de 1.400 termos no Medra. 2 exemplos práticos aí, ó. Fibrilação atrial e fratura da patela. Vejam que mudou aí como ficou em francês depois da renomeação de acordo com a referência. Isso foi implementado na versão 28.1 do Medra. Atualizações nos Points to Consider Documents, nos PTCs. Vocês todos sabem que existem 3 documentos escritos por ICH que são guidelines de ICH sobre Medra e que isso está completamente à disposição de vocês? Só lembrando, né? Então, esses são os documentos PTC, Points to Consider. Podem ser feito o download desses documentos lá no site do Medra. Há um Medra Term Selection Point to Consider, um desses documentos. Como o próprio nome diz, é um guia que traz os princípios gerais de codificação. Ele é a bíblia, né, da codificação com Medra. Há também o Data Retrieval Point to Consider, que é o guia ICH que te mostra os princípios para que se possa entender toda a hierarquia do Medra, como são as classificações, os agrupamentos intermediários de HLT e HLGT, e dessa maneira se entende as melhores estratégias para produzir relatórios, extrair os dados, mostrar em apresentações. Esses PTCs vocês podem fazer o download no site do Medra. Estão disponíveis em vários idiomas. Os PTCs, eles são endossados por ICH. E eles são elaborados para ajudar você a usar o Medra de forma padronizada. É uma questão de padronização mesmo, de tentar levar a mesma maneira de codificação e extração de relatórios. Então, assim, a harmonização deixa mais eficaz, mais eficiente. O terceiro guideline, que também é um guia ICH, é o Companion Document, um guia suplementar que traz mais informações, mas ele também é um PTC. E sobre o Companion Document, existe uma novidade agora.
o novo vídeo de treinamento, que foi lançado em setembro de 2024, junto com a versão 3.0 do Medra Points to Consider Companion Document. Então, o Companion Document, como o próprio nome diz, é um documento suplementar. Ele suplementa o Points to Consider seleção de termos e o Points to Consider recuperação e apresentação de dados. Ele existe para cobrir situações que não estão tão bem detalhadas nos outros dois PTCs. Na prática do dia a dia, os usuários do Medra estavam sentindo falta de orientações mais específicas. Então, o Companion Document ele veio para suplementar. Ele também é um documento vivo, ele evolui de acordo com as necessidades da comunidade de usuários, e na versão 3.0, houve a adição da seção 5, ela é dedicada a um tema que ganhou muito destaque ultimamente, que é as questões de manufatura e sistema de qualidade. Esse capítulo foi construído com apoio de especialistas na área, e ajuda todos nós a compreender melhor esse conteúdo. Foi desenvolvido um treinamento em vídeo para que vocês possam ver o que traz nesse Companion Document que pode ser útil para vocês. Nesse vídeo, o especialista que colaborou na redação, ele explica de forma clara a nova seção, apresenta o raciocínio por trás dela, e ele principalmente mostra como aplicar esses conceitos na prática. O material vem acompanhado de uma sessão gravada de perguntas e respostas, e oferece orientação sobre como codificar desvios, não conformidades. Além disso, o vídeo traz exemplos práticos de codificação envolvendo problemas de fabricação e questões de sistema de qualidade. Vale muito a pena ver aí assistir esse vídeo. Ele está lá no website do Medra, lá na página de Instructional Videos. Então, você vai lá em www.medra.org, Instructional Videos. Lá embaixo vocês vão ver Coding, Manufacturing and Quality System Issues with Medra. Então, aqui vocês apertam esse botãozinho e já vão direto para o vídeo. Bem, vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre as atualizações de mapeamento. Além do Medra, né, há outras terminologias, como SNOMED, SID, né? E o Medra já faz todo o trabalho de mapeamento para essas terminologias. Por exemplo, com relação a SNOMED, nós temos iniciativas em andamento de mapeamento do Medra com o SNOMED CT. É uma terminologia clínica, né, usada em sistemas de saúde para registrar e compartilhar informações médicas de forma padronizada. Está presente em prontuários eletrônicos de paciente. É mais usado nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá, na Austrália. A última versão do mapeamento Medra SNOMED foi em 30 de abril de 2025. E é um mapeamento bidirecional. E o CID-10, né? A ICD-10. O mapeamento do CID-10 para o Medra, a última versão foi publicada em 24 de junho de 2025. Foi baseada na versão internacional de referência do CID-10 da OMS de 2019, e assim como na versão 28.0 do Medra, que foi lançada em março. Esse mapeamento é atualizado 2 vezes por ano. A próxima atualização está programada para janeiro de 2026. As mudanças na versão atual incluem o remapeamento de 11 termos do CID para um LLT do Medra com correspondência mais adequada, além da adição de novos mapeamentos para 125 termos do CID, que anteriormente eram considerados fora de escopo ou não mapeáveis. Assim, no total, nós temos agora 11 mil termos mapeados no mapeamento do CID-10 para o Medra. Aí, ó, nessa parte do Medra, na parte de downloads aí, você tem aí como fazer o download, né? Basta ir aí nessa página do website e pode fazer o download desses mapeamentos aí. Um outro mapeamento é do IMDRF.
O que é o IMDRF? International Medical Device Regulators Forum. É um fórum internacional que reúne reguladores de devices, de dispositivos médicos. Esse grupo criou uma terminologia própria justamente para padronizar como os problemas e eventos adversos relacionados a devices devem ser descritos. Esse mapeamento ele já vinha acontecendo com o anexo E do IMDRF, que trata de sinais, sintomas clínicos e condições. A versão mais recente dessa atualização já foi publicada no site do IMDRF, em março de 2025, trazendo um mapeamento atualizado do anexo E para o Medra. E agora uma novidade, né? O MDRF e o ICH, com o suporte de MSSO, decidiram expandir o escopo desse mapeamento. Agora, além do anexo E, também vai ser mapeado o anexo A do IMDRF, que é um anexo relacionado a problemas com os dispositivos médicos. Então, nós estamos ampliando a integração entre essas duas terminologias. Para quem trabalha no dia a dia com um device, isso significa mais clareza e mais consistência na hora de codificar os dados. Então, é uma ponte que facilita a interoperabilidade entre o mundo dos dispositivos médicos e o mundo da farmacovigilância. Então, agora, algumas orientações sobre atualização de ferramentas do Medra. Então, o Desktop Browser. Uma das ferramentas mais úteis e mais legais que tem no Medra, na minha opinião, é o Medra Browser. Vocês podem usar o browser diretamente da internet, né, o Web-Based Browser, ou então pode baixar o Desktop Browser, e aí usar como se fosse um software instalado no seu laptop e usar offline. O navegador baseado na web, ele já tinha ganhado uma nova roupagem, né, mais limpa, mais intuitiva, e agora foi a vez do Medra Desktop Browser. Também está acompanhando essa evolução. Em julho de 2025, nós lançamos a versão atualizada do Desktop Browser, que é o MDB, né? E ele traz o mesmo visual moderno do Web-Based, mas sem abrir mão das funcionalidades, né? Então, agora nós temos um layout mais simples, com foco em facilitar a pesquisa. O MDB 4.1, que é o legado, né? Ele continua disponível. Então, assim, quem quiser pode continuar usando o legado, o antigo, aquele que já está habituado. Mas a ideia é oferecer a mesma experiência renovada em todas as plataformas. Como é a interface aí, ó? Comparando a interface do Desktop Browser legado, né, com o novo. Na prática, como ficou a nova interface? De um lado, nós temos a interface do MD Browser legado, de outro, a nova interface, a 5.0. O que mudou? O visual. Ele está muito mais limpo, muito mais organizado e é personalizável. Você pode configurar do jeito que você quiser. Todas as funções continuam lá, mas agora elas não estão mais amontoadas assim em uma única página. A ideia é dar a liberdade de personalizar a tela, deixando visível apenas aquilo que realmente importa para o trabalho. Como que você acessa essa novidade? Você vai até o site do Medra, entra na aba Tools, né, ferramentas, ali você vai encontrar o link para download dos navegadores de desktop. E aí você vai ver lá o Medra Desktop Browser 5.0. Aí você pode fazer o download. Aí, ó, site do Medra, How to Use Tools. E aí você pode fazer o download aí, o download do Desktop Browser. Ó, Medra Desktop Browser 5.0. Vamos falar agora das APIs. Eu não sou um expert em informática, né? Então, vou explicar uma API de uma maneira bem simples, assim. A API é Application Program Interface, ou seja, uma interface de software que oferece um serviço para outro software. No caso do Medra, quer dizer que as APIs fornecem termos e códigos do Medra de forma confiável, atualizada, são baseadas na nuvem, podem ser integradas às ferramentas que cada organização já usa. Então, qual que é a vantagem da API? Sem a API, a organização ela tem que construir um banco de dados com todas as versões e idiomas do Medra, criar as funções de pesquisa, conectar tudo manualmente.
Com a API, tudo isso já vem pronto. O desenvolvedor ele só precisa conectar seu sistema à API, mandar os inputs e receber os outputs. Então, ele vai economizar tempo e vai ser muito mais confiável, né? Qual que é a novidade? Agora tem o download da API. Mais de 600 organizações já estão usando ou testando essas APIs, e ela é avaliada como uma API GXP, de Good Practice, né? Garantindo confiabilidade regulatória. O GXP é importante destacar que é um padrão de qualidade amplamente utilizado na indústria. O MSSO está desenvolvendo e testando o download da API seguindo esse padrão GXP. Então, como você faz? Onde você encontra as informações sobre as APIs? Lá no site do Medra, você vai até a aba How to Use, Tools, como usar as ferramentas lá. Lá seleciona a opção de APIs no menu, ou nesse gráfico aí que aparece. Isso vai levar vocês diretamente para a página com todas as informações sobre as APIs do Medra. Se preferirem, também existe um link direto, né, que leva a essa mesma página informativa. Agora, falando de eventos, aí, já estamos quase chegando no final. Medra e MSSO são sempre organizando os eventos, né? Em 2 de setembro passado, ocorreu pela primeira vez no Brasil, na cidade de São Paulo, o Latin America User Group Meeting. Olha, foi um sucesso. No User Group Meeting, ao invés de ser uma aula de como usar o Medra, ocorre uma série de palestras onde os speakers são os próprios usuários do Medra e compartilham como que eles usam o Medra nas suas operações de farmacovigilância. Aqui na edição do Brasil, nós tivemos várias apresentações sobre, por exemplo, como a Anvisa usa o Medra no Vigimed, detecção de sinais, uso em relatórios periódicos, experiência de organizações brasileiras como o Butantan usando o Medra, em vacinação. Foi fantástico. Caso você queira ver o conteúdo dessas apresentações, vai nesse link aí, medra.org/usergroups, né? E as apresentações estão todas lá. Teremos também em novembro o User Group da Coreia, em fevereiro do ano que vem o User Group na Índia. E, além de User Groups, em grandes eventos internacionais, Medra e MSSO sempre procura estar presente. Medra estará participando, inclusive, com estandes nesses eventos aí que estão nesse slide. Esse evento da ISOP em Mérida, no México, já foi em agosto. Eu tive a oportunidade de estar presente, foi ótimo. Exatamente hoje está ocorrendo esse evento na Coreia do Sul, e a MSSO está presente com um stand do Medra lá. Também estaremos na ISOP do Egito em outubro, em dezembro na Índia, nessa Society of Clinical Data Management. Então, assim, eventos, congressos, conferências importantes, impactantes no mundo da farmacovigilância, MSSO Medra procura estar presente, geralmente com uma stand. E muito bem, estamos chegando aqui a quase 50 minutos. Com isso, eu encerro minha fala de hoje. Eu falei bastante, mas eu queria deixar um momento agora para ver se há perguntas ou comentários. Se eu souber a resposta, já esclareço imediatamente. Ou se for algo que não tenha resposta imediata, eu vou atrás da resposta internamente e depois respondo corretamente para quem perguntou. A ideia desse webinar de hoje era exatamente isso, trazer para vocês as novidades na versão 28.1 do Medra e o que está rolando de novidade aí em MSSO, as novas ferramentas, novos eventos. Era essa a ideia. E agora eu passo para a Valerie me ajudar aqui. Se tem alguma pergunta, Valerie? Nenhuma pergunta ainda, Fernando. Muito bem, então. Então, assim, muito obrigado por terem ficado comigo por esta horinha aqui nesse webinar. Espero que tenha sido útil para que vocês saibam as novidades na nova versão 28.1 do Medra e as novidades de MSSO. Desejo a todos aí um ótimo restante do dia e nos vemos nos futuros webinars, nos user groups ou nos treinamentos presenciais. Um abraço. Tchau. Muito obrigado. Tchau.